E a gente vai falar do São Paulo. Vamos ver como é que o São Paulo vem nesses últimos tempos. Temos aqui algumas pautas. E, Vitor, vamos ter que falar de polêmica, vamos ter que falar de uma situação muito chata. Extrapola o campo, a gente gosta de falar de campo, coisas dentro de campo. Mas quando a gente fala aqui desse jogo entre Palmeiras e São Paulo que houve na semifinal, o torcedor São Paulino ficou mordido com a arbitragem. E eu vou ser sincero com você, com justiça. O que você pode dizer do jogo para o lado do São Paulo e essa chateação São Paulina com a arbitragem? Bom, começando pelo jogo, São Paulo e Palmeiras, ou Palmeiras e São Paulo, melhor dizendo, no Allianz, o São Paulo começou bem surpreendente. Com 3 zagueiros, São Paulo tomou mais a iniciativa, deu alguns sustos no Palmeiras, mas logo depois o Palmeiras teve maior posse de bola durante o tempo. E o lance decisivo foi esse do pênalti, porque acredito que se tirando o pênalti, eu creio que iria para os pênaltis, porque o jogo estava muito truncado. E o pênalti foi um fator decisivo para o jogo. E é aquilo, né? A gente não pode fazer nada, só dizer a nossa opinião. Não foi, e para eles foram, né? O árbitro avaliando. E assim, o que eu posso dizer também é que o campeonato do São Paulo, no Campeonato Paulista, não foi muito regular. São Paulo até começou bem o Campeonato Paulista, mas depois foi oscilando, né? Tanto que teve a cobrança em cima do Zubeldia. Foi, se eu não me engano, 5 ou 6 jogos sem vitória, com aqueles empates contra o Velo Clube e a Inter de Limeira. E também sem contar com a derrota para a Ponte Preta no Morumbi. E colocavam em dúvida a questão do quarteto. Será bom ter ele em campo ou você fortalecer mais a defesa para não tomar gol. E a partir do momento da última rodada do Paulistão, que o São Paulo, que o técnico colocou os 3 zagueiros, né? O São Paulo jogou bem aquela partida, que ganhou de 3-1. E utilizou essas duas formações contra o Novo Horizontino e contra o Palmeiras. E nesses 2 jogos, mais o do São Bernardo, o São Paulo jogou bem. Teve uma consistência. É que como foi utilizado esse esquema tático nos últimos jogos do Paulistão, a equipe não estava entrosada, entendeu? Então foi uma falta de planejamento. Usou muito o esquema tático nos primeiros jogos e não estava dando certo, né? Não estava dando consistência. Agora, só foi mudar de esquema tático que você vê que certas atitudes foram tomadas diferente com aquele outro esquema tático. No sentido, consistente, deu certo. Não paramos de tomar gol. Então, com essa eliminação, Luiz, nesses 20 dias até a estreia do Brasileirão, se eu não me engano, vai ser dia 30 de março, contra o Sport, o Zubeldia tenta recuperar os jogadores que estão machucados, aprimorar vários esquemas, né? O 4-4-2, 3-5-2, e ver o mercado. Se precisa de mais alguma reposição em relação ao Pablo Maia, desculpa. Enfim, e é isso. São Paulo não fez um campeonato irregular. O que definiu a eliminação de São Paulo não foi o pênalti, foi mais. O pênalti foi a cereja do bolo, mas o campeonato de São Paulo foi bem irregular por essas atuações inconsistentes e a não utilização da base. Que como o Campeonato Paulista é muito, teoricamente, com as equipes teoricamente fracas, né? Teoricamente. Mas o São Paulo podia testar os jogadores da base e não fez isso. Perdeu uma oportunidade. Agora, com esses 20 dias, vamos ver o que vai acontecer para o restante da temporada, Luiz. Maravilha, pitacos aí, Vini. O Vini já opinou pelo lado dele.
E agora vamos voltar a falar do São Paulo também, que merece o seu espaço, porque o Vitor já trouxe bastante observação, mas eu quero também citar agora, passando já que a gente já falou das escalações, falando do São Paulo, que também tem muitas críticas ao Zubeldia, né? O Zubeldia tem sido bem criticado, está recebendo, por conta que nem você falou, da base, mas ele ainda continua por lá ainda. Você acha que ele tem melhorado, tem escutado as críticas e procurado evoluir? Ou você acha que de repente é não vou colocar uma situação de tempo assim, né? Porque eu já vi notícias de que o São Paulo já está em papos com o Diniz, alguma coisa assim, e a gente sabe como termina essa história, né? Então, como é que está o Zubeldia nesse ponto? Essa questão do Fernando Diniz eu acabei rindo, porque cada um tem sua opinião, né? Questão do Diniz. Com o Diniz, o São Paulo jogava bem, mas também perdia feio. Assim, né? Pelo que eu tenho lembranças, né, daquela época de acompanhar o time. Mas eu acredito que o Zubeldia tem um time melhor, digamos assim, do que o ano passado. E agora, nesse começo do ano, está sendo um trabalho meio que autoral dele. Então ele foi muito prejudicado, eu acho que ano passado, em relação ao Alisson e o Pablo Maia, que não tinha nenhum dos dois porque sofreram lesões muito sérias. E esse ano, né, infelizmente, para a questão do Pablo Maia, só daqui a alguns meses que ele volta. Então eu acredito que com esse quarteto, mudando também para o Oscar, que o São Paulo não tinha no passado um jogador que nem o Oscar, com, né, fazer a ligação, um meio armador. Então essa insistência no Paulistão do Zubeldia pelo Oscar, não, pelo quarteto do Campeonato Paulista, eu achei muito forçado. No quesito de, no Paulistão, você tem que experimentar. Certos jogos, você coloca o seu time titular, mas em outros, assim, você precisa testar para te dar mais opções no resto da temporada. Já que no começo da temporada o São Paulo foi campeão da Copinha, com alguns jogadores destaque, né? Como o Rian Francisco, o Matheus Alves, entre outros. Podia ingressar eles um pouquinho no Campeonato Paulista para ver a maturação deles, tudo, questão tática. Mas ele não fez isso, ele só botou em certos jogos assim e o pessoal sumiu, né? Não sei o que acontece lá dentro, tudo, se eles não atenderam algum pedido dele, enfim. E ficou naquela mesma insistência do esquema tático, perdeu, né, jogadores importantes, tudo. O Wendel chegou depois, no meio do Campeonato Paulista, o Cedric também. A surpresa para mim nesse Campeonato Paulista foi o Enzo Dias, que foi muito regular, o Oscar, o Lucas. O que não fez um Campeonato Paulista muito bom foi o Caleri e o Luciano. Ficaram muito apagados em certos jogos, assim. E outra surpresa, assim, que tem que ficar de olho é o André Silva. Que o André Silva entrar no lugar do Caleri em certos jogos, ele correspondia fazendo gols. Então, assim, o São Paulo tem um bom elenco, tudo. Eu vejo que o Zubeldia, ele teve uma entrevista que ele falou que as críticas eram justas a ele, que o time não estava num bom repertório, digamos assim, e ele não teve medo e mudou o esquema tático para mostrar para ele, para a torcida, que estou mudando, estou vendo qual o diagnóstico eu preciso fazer para mudar de peça, esquema tático, atitude, enfim. E o São Paulo até que deu uma boa resposta nesses últimos 3 jogos que eu falei. Então, por mais que tenha acontecido essa eliminação dolorosa, nesses 20 dias, o São Paulo tem uma pré-mini temporada, né? E sendo assim, ele vai ajustando, né, algumas partes do time para que possa fazer um bom Brasileirão e um bom Libertadores, Copa do Brasil, enfim.
E aí, justamente fica a pergunta para a gente fechar sobre o São Paulo, que é como o Zubeldia vai poder trabalhar junto com os seus jogadores essa mini pré-temporada, vamos colocar assim, que nem você citou. O Santos, que a gente acabou de passar com o Vinícius, o Santos já vai atuar, também foi eliminado na semifinal, vai jogar contra o Coritiba, lá no Couto Pereira, e, e vai poder fazer alguns testes, principalmente porque o Santos está em muita fase de reformulação, que de acordo com o próprio Vinícius colocou. Será que o São Paulo vai fazer a mesma coisa? Tem que fazer coisas diferentes? Como é que o São Paulo pode testar esse período, já que vai ter esse tempo a mais assim para poder se preparar para os tantos campeonatos nacionais quanto internacionais? Então, uma coisa que eu também não falei, mas eu vou aproveitar e falar ao longo do programa, o São Paulo, como esse calendário desse ano está muito enxuto, digamos assim, muito evento esse campeonato, justo pela Copa do Mundo de clubes, então o Campeonato Paulista começou mais cedo. E, né, jogar a cada 2, 3 dias, assim, então, né, foi isso que pode também ter deixado os jogadores, não sei se cansados, mas os jogadores descansando nesses 20 dias vai ser muito efetivo para o resto da temporada. Caraca, Luiz, foi mal, eu esqueci de. O que você perguntou mesmo? Não, dessa pré-temporada que o São Paulo pode Sim. fazer. No Sim, geral foi isso vai que eu ser. perguntei. Sim, vai ser mais ajustes, o pessoal que chegou no meio do Campeonato Paulista para ter aquele entrosamento, né? Como encaixar todo mundo naquele mesmo time, porque no último jogo contra o Palmeiras, o São Paulo jogou com o 3-5-2, com aquele esquema. Só que nesse 3-5-2, ele colocou o quarteto nesse 3-5-2 para você ver. Olha só que engraçado. Durante o Campeonato Paulista inteiro, basicamente, ele usou o quarteto. Nas últimas 3 partidas, ele usou o 3-5-2. Aí chegou, na última partida do Campeonato Paulista, ele colocou todo mundo junto. O esquema tático com o quarteto, ou seja, né? E colocou o Oscar de segundo volante. Eu não gostei muito, mas em certos momentos do jogo eu achei interessante. Uma opção. E assim, nessa intertemporada, como vai ser esse ano um calendário, né, mais longo, o Campeonato Brasileiro acho que vai terminar dia 21 de dezembro. Então, essa pausa de 20 dias aí para o São Paulo vai ser bom para o São Paulo treinar, descansar, recuperar os jogadores, tudo. O Lucas saiu com trauma no joelho do Allianz Parque. O Alan Franco estava usando tipóia no braço, então. E o Luiz Gustavo, né? Quebrou o dedinho do pé, agora está se recuperando. Então, o São Paulo tem um bom elenco. E eu acredito que o Campeonato Brasileiro, Copa do Brasil, Libertadores, possa fazer um bom campeonato. Espero que saia alguma coisa, né? Eu como comentarista, o torcedor São Paulino também, que me assiste aqui, ele está clamando por um bom São Paulo durante essa boa temporada.